Você já imaginou como seria reviver os momentos mais marcantes dos últimos 100 anos? Neste vídeo, vamos embarcar juntos em uma viagem no tempo, década por década, para explorar os eventos que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Desde os resquícios da Primeira Guerra Mundial, passando pela corrida espacial, até os desafios do século XXI, cada momento é um capítulo essencial dessa história fascinante. Prepare-se para descobrir os fatos que transformaram a humanidade e refletir sobre como o passado ainda influencia o presente e inspira o futuro. Nossa jornada começa pelos anos 1920, os famosos loucos anos 20. Esta década trouxe a recuperação dos horrores da Primeira Guerra Mundial e uma onda de euforia cultural e econômica. Foi a era do jazz, dos avanços tecnológicos como o rádio e do cinema ganhando vida com o som. Nos Estados Unidos, o mercado de ações parecia imbatível, mas no final da década, o crash da Bolsa de Nova York, em 1929, mergulhou o mundo em uma das piores crises econômicas da história. Enquanto isso, na Europa, surgiam os primeiros sinais das tensões que levariam ao próximo grande conflito. Os anos 1930 começaram sob o peso da Grande Depressão, que afetou milhões ao redor do mundo. Empresas fecharam, empregos desapareceram e famílias enfrentaram dificuldades imensas. Enquanto isso, na Europa, regimes autoritários começavam a ganhar força. A ascensão de Adolf Hitler na Alemanha e a expansão do fascismo na Itália transformaram a década em um prelúdio sombrio para a Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, este foi também um período de grande criatividade cultural e avanços científicos. No Brasil, o governo de Getúlio Vargas consolidou-se com o Estado Novo, marcando profundamente a política nacional. Os anos 1940 foram dominados pela Segunda Guerra Mundial, o conflito mais devastador da história humana. De 1939 a 1945, o mundo foi palco de batalhas épicas, genocídios como o Holocausto e o uso de armas nucleares, com os bombardeios em Hiroshima e Nagasaki. Mas a década também trouxe avanços em áreas como aviação e medicina, que nasceram das necessidades do conflito. Em 1945, a guerra terminou e o mundo se uniu na criação da ONU, na esperança de evitar novas tragédias globais. Porém, a divisão entre os Estados Unidos e a União Soviética dava início à Guerra Fria, que definiria as décadas seguintes. Os anos 1950 marcaram o início da reconstrução global após a devastação da Segunda Guerra Mundial. Era o auge da Guerra Fria, com os Estados Unidos e a União Soviética competindo por supremacia econômica, militar e ideológica. A corrida armamentista levou à criação de armas nucleares ainda mais destrutivas, mas também incentivou avanços científicos, como o surgimento das primeiras tecnologias de computação. A década também ficou marcada pelo crescimento econômico em muitos países, simbolizado pelo estilo de vida suburbano nos Eliumahaidwa e pelo milagre econômico japonês. No Brasil, Juscelino Kubitschek assumiu a presidência com o lema 50 anos em 5, culminando na construção de Brasília, a nova capital federal. Já os anos 1960 foram uma explosão de revoluções sociais e culturais. Foi a década dos direitos civis nos Iciriwa, com Martin Luther King liderando marchas históricas pela igualdade racial. Enquanto isso, a União Soviética lançou o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, e os Estados Unidos responderam com a promessa de levar o homem à Lua, o que seria cumprido no final da década. Foi também um período de contestação à Guerra do Vietnã e de movimentos de contracultura, como o hippie, que pregavam paz e liberdade. No Brasil,
O golpe militar de 1964 mudou o rumo do país, dando início a um regime autoritário que duraria 21 anos. Os anos 1970 foram uma década de tensões e transformações. A Guerra Fria continuava, mas as disputas começaram a dar espaço para iniciativas de diálogo, como a política de detente entre FIUAS e URSS. Enquanto isso, o mundo enfrentava a crise do petróleo, que abalou economias e deixou claro o impacto da dependência de combustíveis fósseis. Nos Estados Unidos, o escândalo de Watergate culminou na renúncia do presidente Richard Nixon, abalando a confiança no governo. Movimentos ambientalistas ganharam força com o surgimento de campanhas globais de preservação. No Brasil, o regime militar enfrentava crescente resistência, enquanto a música popular brasileira florescia como forma de protesto cultural. Os anos 80 trouxeram inovações tecnológicas e mudanças geopolíticas profundas. A ascensão dos computadores pessoais e a explosão da cultura pop, com ícones como Michael Jackson e Madonna, marcaram a década. No campo político, a Guerra Fria atingiu seu ápice, com o presidente americano Ronald Reagan endurecendo a postura contra a União Soviética, mas o colapso econômico soviético já se aproximava. Em 1989, um dos eventos mais simbólicos ocorreu, a queda do Muro de Berlim, marcando o fim da divisão entre Oriente e Ocidente. No Brasil, o movimento Diretas já preparou o país para o fim da ditadura e a transição para a democracia, com a eleição de Tancredo Neves, mesmo que sua morte precoce trouxesse novos desafios. Os anos 90 foram marcados por transformações tecnológicas e a consolidação de um mundo mais globalizado. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos emergiram como a maior potência mundial. A criação da internet revolucionou a forma como as pessoas se conectam, trabalham e se comunicam, preparando o terreno para a era digital. No campo político, a década viu conflitos como a Guerra do Golfo e os trágicos genocídios em Ruanda e nos Balcãs, que mostraram que os desafios globais estavam longe de acabar. No Brasil, o Plano Real estabilizou a economia, trazendo esperança após anos de hiperinflação, enquanto o país dava seus primeiros passos como uma democracia consolidada. Os anos 2000 começaram com a tragédia do 11 de setembro de 2001, que redefiniu a segurança global e desencadeou guerras no Afeganistão e no Iraque. Foi também a década da revolução tecnológica, com a popularização de smartphones e redes sociais, que mudaram drasticamente a forma como interagimos. No Brasil, o início dos anos 2000 foi marcado pelo crescimento econômico e políticas sociais que reduziram a pobreza, colocando o país em destaque no cenário global. E se você está gostando dessa viagem pela história, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Os anos 2010 trouxeram desafios e avanços em igual medida. A década começou com a Primavera Árabe, uma onda de protestos que derrubou regimes autoritários no Oriente Médio, mas também mergulhou algumas regiões em conflitos prolongados. Na tecnologia, assistimos à ascensão da inteligência artificial e das plataformas digitais, enquanto movimentos como o Me Too e as manifestações pró-democracia em Hong Kong demonstraram a força das redes sociais para mobilizar milhões. No Brasil, a década foi marcada por turbulências políticas, incluindo o impeachment de Dilma Rousseff e o fortalecimento de debates polarizados no cenário nacional. Já no início da década de 2020, a pandemia de Covid-19 mudou o mundo de forma radical. A crise sanitária global testou os sistemas de saúde, a economia e a solidariedade mundial. Ao mesmo tempo, os avanços na ciência
como o desenvolvimento rápido de vacinas, mostraram o poder da colaboração internacional. Hoje, enfrentamos os impactos da pandemia, enquanto lidamos com desafios urgentes, como as mudanças climáticas e o impacto social da inteligência artificial. Mas, ao mesmo tempo, nunca tivemos tantas ferramentas para transformar o futuro. E agora é com você. Deixe nos comentários qual década mais te marcou e por quê. Queremos saber sua opinião e continuar essa conversa. Ao longo dessa incrível viagem no tempo, vimos como cada década contribuiu para moldar o mundo em que vivemos hoje. Desde os loucos anos 1920, com sua efervescência cultural, passando pelas tragédias e triunfos das guerras mundiais, até chegarmos à era digital e aos desafios do presente, a história da humanidade é um testemunho de resiliência, inovação e transformação. Cada avanço, cada revolução e cada luta deixou marcas que ainda ressoam no nosso cotidiano, nos lembrando de que somos o resultado de tudo o que veio antes. Mas o mais fascinante é pensar que a história não para por aqui. Nós, hoje, estamos construindo o futuro que será contado pelas próximas gerações. Então, o que podemos aprender com o passado para enfrentar os desafios de amanhã? E mais, que tipo de legado queremos deixar? É hora de refletir sobre nosso papel nessa jornada contínua. Se você gostou dessa viagem, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos juntos explorar mais histórias que inspiram, ensinam e nos conectam. Até o próximo vídeo.